E no programa de hoje estamos recebendo a jornalista Tatiana Jorge, da TV Tribuna, ela que apresenta o Bom Dia São Paulo, é afiliada da Rede Globo. Ela fez uma viagem maravilhosa, foi para a Nigéria, na África, na expedição Oásis do Deserto, a primeira mulher a fazer parte dessa comitiva, não é? E tem essa história, com esse contato com as crianças nigerianas. A gente acha que a pobreza que existe no Brasil é de se impressionar, né? Quem vai para a África acaba tendo um choque de realidade muito maior, não é, Tatiana? É isso mesmo, é miséria mesmo, né? Até um pouco antes, quando os voluntários estavam reunindo doações, brinquedos, roupas para as crianças, algumas pessoas questionavam, mas por que ajudar na África, não ajudar no Brasil, já que nós também temos necessidade? Acontece que há algumas décadas, aqui no Brasil, o próprio brasileiro não tinha condições de ajudar. Então vinham muitas pessoas de fora, muitos estrangeiros, e ajudavam organizações não governamentais. Hoje a gente tem uma condição melhor, hoje a gente consegue ajudar. O nigeriano, ele não tem condições de ajudar o próprio nigeriano. Se aquelas crianças não estivessem sendo assistidas pela Associação Humanitária de Voluntários Brasileiros, que é a Caminho Nações, elas estariam mortas. E eu vi isso em loco. Como jornalista, nós somos treinados a duvidar de tudo, né? A gente vai pensando, não, será que é realmente isso? Eu tinha lido o livro, tinha me interessado pelo trabalho, mas eu não confiava muito que era tudo aquilo. Chegaram a recomendar que você não fosse, né? A expedição Oásis no Deserto, Exatamente. Né? A primeira, eu conheci... como é que surgiu isso, né? Eu conheci o Daniel Inocente, que é do Instituto Religar, que é de Santos, um braço do Caminho Nações lá em Santos. O coordenador do Caminho Nações é de Santos, o Marcelo Quintela, e aí eu fui até ele para conversar. E eu lembro, literalmente ele me disse, desculpa, mas você não pode ir. Por quê? Sou uma mulher, as mulheres lá, elas são sequestradas, as brancas, muitas vezes estupradas e devolvidas mediante pagamento. Então, é um problema seríssimo, e a gente sentiu isso lá. Nós chegávamos nos lugares, as pessoas tocavam meu cabelo, a minha pele, queriam tirar fotos, nunca tinham visto uma mulher branca, porque o perigo é muito grande. E por todo o tempo eu me mantive junto aos voluntários, foi um comprometimento meu, eu não poderia sair sozinha de lá. Como é que começou o trabalho dessa Associação Humanitária Caminho Nações? Quando eles foram para lá, eles foram ajudar a comunidade, os pais, entenderem que as crianças elas não podem ser bruxificadas. E como isso é um problema religioso, porque o que acontece? Os pastores, eles dizem que as crianças, por algum problema que tenha na família ou que tenha na comunidade, elas são consideradas bruxas. E elas precisam passar por um exorcismo, mediante um pagamento, que pode chegar a 5 meses do salário de uma família, que é miserável, não tem como fazer isso. Então, com essa situação, a família acaba jogando a criança fora, abandonando, ou matando, ou mutilando a criança. É muito triste. E esses brasileiros, eles iam lá e conversavam com as comunidades, levavam até a Bíblia para poder explicar que, olha, o que estão dizendo é sobre adultos, não é sobre crianças, não tem como sua criança ser uma bruxa. Um outro caso que nós vimos foi da Emília. Ela tinha uma corcunda quando chegou lá e não conseguia andar. E a faixa etária dessas crianças, para a gente ter uma ideia. Varia muito, muito, desde que nascem até... Nas crianças do orfanato tem 16 anos, 17 anos, assim, desde novinhas. E tem outros problemas lá também, né? A AIDS é um problema muito sério, no orfanato mesmo são muitas crianças com AIDS. A malária, você não tem noção da tristeza que é abraçar uma criança e ela está ardendo em febre. A gente era abraçado por várias crianças ao mesmo tempo, né? E de repente você sentia assim, alguém quente, e a criança estava com muita febre. Nós procuramos o Dr. Tony, que é um voluntário nigeriano, ele mora em Londres, mas foi lá só para cuidar das crianças, e ele constatava a malária e aí tinha que medicar. É muito triste isso. Esse cenário tem sido alterado em função desse trabalho, né, dos voluntários? Quer dizer, hoje a situação é diferente na Nigéria? Na Nigéria inteira não. Na Nigéria inteira é impossível. Mas naquela região, as 2 cidades onde nós visitamos, Oron, é um trabalho de convencimento que precisa ser contínuo. Eles têm uma base lá não há um orfanato, é esse trabalho junto às famílias. E aí eles vão convencendo as famílias de que não existe, as famílias e as comunidades, porque senão a criança não pode ir para a escola, a família é segregada do restante da comunidade, então é um trabalho muito difícil. Só que ao longo do trabalho deles, eles descobriram que algumas crianças não podiam ficar junto aos pais, e eles precisavam de um orfanato. Descobriram esse em Ekete e passaram a levar as crianças para lá e sustentá-las, pagavam um valor por essas crianças para mantê-las lá.
Só que mesmo dentro do orfanato, o antigo diretor, ele segregava as crianças, ele não dava alimento, as crianças ficavam doentes, porque ele também acreditava na cultura da criança bruxa. Então, para ele, aquilo era negativo, ele queria mais era se livrar das crianças. Foi quando os brasileiros fizeram uma denúncia ao governo e a assistente social do Estado foi lá, constatou que realmente essas coisas estavam acontecendo e passou a administração para os brasileiros. Quer dizer, aquela missão inicial que era ir e convencer e conversar com as pessoas e tentar mudar essa mentalidade, agora passou a ser um orfanato que cada vez mais recebe crianças, que une crianças que foram abandonadas ou que perderam os pais e também aquelas que foram consideradas bruxas. E com tudo isso que está acontecendo dentro do orfanato, que agora tem brinquedoteca, tem biblioteca, coisa que eles nunca viram, as crianças elas têm brinquedos, têm roupas lindas, sapatos lindas, e aí as crianças do vilarejo passaram a gostar das crianças do orfanato e querem entrar lá. Então, aquela rixa que existia antes, ela está se quebrando. É um processo muito bonito de ver. Uma coisa muito simples, a gente conversava isso fora do ar, né? Que é uma coisa universal, do carinho, do amor, de você se preocupar com alguém e você se doar para que essa pessoa se sinta importante, amada, querida, né? Acho que o princípio básico de tudo isso é esse. E agora eu vou fazer aquele ping-pong com a nossa convidada, a partir de agora aqui no programa, com a Tatiana Jorge, a jornalista da TV Tribuna, que é afiliada à Rede Globo, que está com a gente aqui e contou uma história emocionante de uma viagem à Nigéria para ter esse contato com as crianças aí da Nigéria, crianças que sofrem tanto, né? Mas, Tatiana Jorge, vamos lá. Primeiro item aqui do ping-pong é um lugar. Nigéria, não podia ser diferente. Um filme. Amor Sem Fronteiras, da Angelina Jolie, que trata exatamente da história de uma socialite que larga a vida dela para cuidar de crianças na África. Um perfume. 212, Carolina Herrera. Um sonho. Que a Regina, uma criança da África que canta como um roxinol, consiga gravar um CD. A gente toca aqui, hein? Já está feita a promessa aí. Se ela gravar, nós vamos tocar aqui. Um cantor ou uma cantora? Zeca Pagodinho. O que te deixa feliz, Tatiana? É ver que as pessoas querem ajudar. Você é muito brava? Não, eu sou calma, tão calminha. O que deixa você irritada? Mentira. Odeio mentira. Defina a Tatiana Jorge pra gente. Uma colecionadora de bons momentos. Muito bem, né? E antes da gente encerrar, queria que... Você tem um depoimento da Tatiana falando para uma plateia sobre essa viagem, né? E num certo momento ela se emociona, ela chora mesmo, né? Conta isso, que você chegou em casa... Qual foi o primeiro pensamento que veio na sua cabeça? Na verdade foi assim, no dia que nós chegamos, a gente escolheu um cômodo para dormir, aí dormimos todos lá, tal, muito mosquito, o cheiro da fossa que estava vazando ao lado, e quando eu acordei pela manhã, eu me senti feliz, era inexplicável. Diante de todas aquelas dificuldades, eu me sentia feliz, mas é porque eu tinha recebido muito carinho das crianças, eu deduzi. E aí eu fui tomar banho, o chuveiro lá foi construído pelo Jojo de Olivença recentemente, mas ele tem uma muretinha baixa, porque é para crianças. Então eu tinha que me esconder, a porta tinha que ficar aberta, não tem energia elétrica, o chuveiro é gelado, e eu tentava me esconder para tomar banho. Quando eu percebi que as meninas tinham cercado o banheiro para impedir que os meninos passassem. E uma delas começou a cantar, e depois todas começaram a cantar também. Foi um momento bastante emocionante. Quando eu retornei para minha casa, para o chuveiro quente, que eu confesso que é uma delícia, qual é a mulher que não gosta de um banho quente de chuveiro? E aí eu me dei conta de que faltava alguma coisa. Não era... Eu preferia estar tomando banho gelado lá na Nigéria, no meio do nada, desde que aquelas crianças estivessem cantando para mim. Ficou um vazio, na verdade, né? Como a gente se incomoda, se importa por coisas que não têm o menor valor, quando o sentimento, quando tem alguém por perto que gosta de você e de quem você gosta também, é o mais importante. Tatiana, muito obrigado pela sua presença aqui. Outros programas acontecerão com certeza para a gente contar essa história. A coisa que tem dentro de você, né, assim, bem humana mesmo. Além da profissional, você tem essa coisa humana muito presente, muito forte. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de mostrar esse trabalho, que as pessoas possam conhecer só um pouquinho. E eu agradeço também por ter conhecido esse trabalho que mudou a minha vida, com certeza. Quem quiser ter mais informações, você já tem assim, disponibilizado isso na internet? Quem quiser ver no imagens... Site do religar.org, que é um braço do Caminho Nações que tem lá em Santos, dá para o pessoal encontrar bastante coisa. Eles têm um trabalho no sertão também bastante interessante agora de recolher água e leite, porque tem crianças morrendo de diarreia no sertão. Olha que absurdo. Criança morrendo de diarreia no Brasil. Então, quem puder também ajudar com essas doações... Religar.org. Religar.org. E tem do Caminho Nações também, que é caminhonações.com. Tatiana Jorge, um grande beijo, muito obrigado. Você deixou o programa muito mais interessante, muito mais gostoso. Volte sempre. Muito obrigada e um beijo a todos que nos acompanharam hoje. Make a better place for you and for
everybody, I want you guys to hear the world. Make a better place for you and for me and the entire human race. There are many people dying in the air and the make a better place for you and for me. Make a better place for you and for me. Make a better place for you and for me. Once again, what you